Olá! Hoje eu vou falar sobre Iemoto, a sucessão familiar japonesa e também sobre a transmissão de documentos secretos que ajudam a preservar essas relações, inclusive nas artes marciais. Essa é uma questão polêmica e muito interessante que eu vou lhe explicar agora aqui no canal Budô. O Iemoto é um sistema de alguma forma hierárquico que domina o período Edo do Japão, que vai mais ou menos ali de 1603 até 1868, principalmente nas famílias artísticas, mas não apenas nelas. Isso acontecia também na política e no comércio. Normalmente, a herança no Japão ela é deixada para o filho mais velho, e isso explica também o porquê de muitos dos imigrantes japoneses que saem do Japão, inclusive aqueles que vieram para o Brasil, são o segundo ou o terceiro filho de uma família, porque eles não têm a sorte ou o fardo de carregar e dar continuidade a essa sucessão familiar. Isso acontece nas diferentes artes japonesas, na pintura, no teatro no kabuki, na cerimônia do chá, na música e, claro, também nas artes marciais. Essa sucessão é hereditária, onde há uma família principal, chamada de Soke, mas que passa a liderança apenas para o filho mais velho, de geração para geração. Por isso, até hoje no Japão, se dá tanto valor ao nascimento de um filho homem na família. Caso haja outros filhos homens e eles queiram, eles podem formar uma família secundária, gerando uma genealogia sob a direção da família principal. Isso explica porque no Japão, até hoje, é importante o nascimento de um filho homem, para que se possa deixar essa herança. Mas também não é incomum que, na falta de um homem para se deixar essa sucessão, o marido da filha mais velha ou da única filha adote o nome da família e dê seguimento à linhagem. Isso, no caso das artes, poderia acontecer também através da adoção, onde, caso o artista não tivesse filhos, poderia adotar um de seus discípulos para ser o seu herdeiro ou sucessor. Com isso, é possível ver que no Japão a linhagem sanguínea não é tão importante como em outras tradições, mas é claro que não é sempre assim. Se você tiver curiosidade, procure, por exemplo, sobre a sucessão imperial japonesa no momento, que pode estar ameaçada de acabar justamente por não haver mais homens na família para assumir o trono nas próximas gerações. Isso pode gerar polêmicas e conflitos, como no caso do Aikido, por exemplo. Primeiramente, a arte foi passada de pai para filho, de Morihei Ueshiba, o fundador, para seu filho, Kishomaru Ueshiba, que naquela época acabou por enfrentar o primeiro desafio desse tipo de sucessão. Um dos mais carismáticos senseis daquela época, Koichi Tohei, tentou levar a maioria dos principais professores a formar uma outra linhagem e deixar a família Ueshiba. Porém, a lealdade desses alunos para com o fundador e seu filho era grande e não permitiu que eles seguissem esse outro sensei e recusaram o seu convite. Depois do ocorrido, Tohei Sensei acabou saindo e fundando a sua própria escola ou a sua própria linhagem. Já quando da morte de Kishomaru Ueshiba, do filho, foi a vez então do neto do fundador assumir, Moriteru Ueshiba. Nesse momento, muitos eram os discípulos diretos do fundador ainda vivos, com suas famílias secundárias já bastante estabelecidas, e novamente houveram rumores, inclusive alegando que o neto poderia ter tido pouco contato direto com o avô, de alguma forma questionando novamente o sistema Iemoto. Porém, logo esses rumores foram contidos, a política e os bons costumes japoneses prevaleceram, consolidando assim o sistema Iemoto da família Ueshiba, que em breve poderá ser assumido pelo bisneto Mitsuteru Ueshiba. Como é de conhecimento dos aikidoístas, a linhagem do Aikikai é a linhagem da família Ueshiba, a qual possui ramificações de diferentes discípulos, do fundador, do filho do fundador e hoje já discípulos do neto do fundador espalhados pelo mundo, os quais criaram novas ramificações, formando uma complexa rede e uma árvore genealógica também bastante complexa, mas que sempre leva as pessoas até a família principal, Soke. Dessa forma, oferece assim uma unidade importante
para o desenvolvimento, para a manutenção e para a história do Aikido. É claro que existem discípulos fundadores de outras linhagens que não seguem a família principal, a família Ueshiba, e fogem desse sistema Iemoto principal, criando seu próprio sistema Iemoto, como é o caso, por exemplo, do Yoshinkan Aikido, que teve Gozo Shioda como seu soke e deixou para o seu filho Yasuhisa Shioda. Atrelado a esse sistema hereditário, era comum também a transmissão de documentos familiares, muitos deles ditos secretos, e que são cuidadosamente passados de geração para geração. Esses documentos poderiam conter a genealogia da família, métodos de transmissão e treinamento e até técnicas secretas. Tudo isso podendo ser modificado de uma geração para outra, mas também devendo ficar documentado para que isso possa seguir para as próximas gerações. No caso do Aikido, nós tivemos o Aikijujutsu Densho, também conhecido como Budo Henshu. Todo realizado através de desenhos feitos à mão por uma aluna na época direta do fundador, Takako Kunigoshi. Que também pintou um belíssimo retrato do fundador de estilo da época. Este livro foi assinado por Moritaka Ueshiba, um dos gos usados por Morihei, ao qual eu me referi no vídeo anterior. Esses livros foram oferecidos por volta ali da década de 30, 1933 primeiramente, ao que se diz, aos poucos discípulos, como uma recompensa secreta. Inclusive, é sabido que foram feitas algumas cópias piratas e, ao que se diz, o fundador ficou bastante irritado com isso. Após a Segunda Guerra Mundial, por volta ali de 54, esse livro foi reeditado e transformado no Aikido Makinoichi. Que é praticamente uma réplica do livro anterior, com algumas pequenas mudanças de desenhos retirados e inseridos também. Mas a maior mudança foi a retirada, ao que se diz, de uma expressão facial brava de cada um dos desenhos, para uma mais suave, em todos eles modificadas. Dessa maneira, se construíram então, e continuam a se construir, as histórias das diferentes artes japonesas e as suas complexas linhagens, com ramificações, inclusive aqui no Brasil. Isso pode parecer algo apenas histórico ou uma curiosidade, mas para os japoneses essa sucessão é levada bastante a sério até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e vou fazer uma solicitação. Você que assistiu o vídeo até o final, por favor, deixe uma mensagem, um like ou qualquer coisa, pois estamos tendo problemas com as visualizações dos nossos vídeos. Eu agradeço e até o próximo vídeo.